paz do Senhor Jesus Cristo. Estava com saudades de estar novamente com meus amados. Eu sempre disse para o nosso amigo, meu querido irmão, pastor Neto, que a gente sempre teve essa ligação muito forte de estarmos juntos na rua, nas praças, em todos os lugares, pregando o Evangelho. E isso arde no nosso coração. Essa é a missão da igreja, nós sabemos. E eu estou aqui glorificando a Deus por esta oportunidade e pelo privilégio que o Senhor tem nos concedido no dia de hoje, para o louvor da sua glória em nome de Jesus. Quero deixar aqui apenas alguns versículos da palavra de Deus, que estão no Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do verso 2, que fala sobre a mulher adúltera. É um texto muito conhecido por todos nós, da Igreja do Senhor, que fala a respeito desta mulher, que em determinado dia, os escribas e fariseus a pegaram-na no próprio ato adulterando. O texto da palavra de Deus nos fala que esses homens então resolveram levá-la ao Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo se encontrava no templo, lá em Jerusalém, assentado e ensinando ao povo judeu. E o texto aqui nos diz, queridos, que eles chegaram diante do Senhor com aquela mulher e disseram para o Senhor: Mestre, esta mulher foi pega no próprio ato adulterando. E na lei Moisés nos mandou que as tais devem ser apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E aqueles homens continuaram a insistir com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus escrevia com o dedo em terra. E continuaram a insistir, até que o Senhor então se levantou e disse para aqueles homens: Aquele que não tiver pecado entre vós, que seja o primeiro que atire pedra contra ela. Então aqueles homens, acusados pela sua consciência, saíram um por um, desde os mais velhos até os últimos. E ficou somente o Senhor Jesus Cristo e aquela mulher. Primeiramente aqui, queridos, a gente observa nesse texto que o tribunal dos homens se apresentou naquele momento. O tribunal dos homens está diante de nós, todos os dias. Muitos também são os acusadores. Muitos também são aqueles que se levantam contra você e contra a sua família. Muitos são aqueles que te julgam, que te sentenciam e que te condenam. Muitos são aqueles que apontam o dedo para você. Muitos são aqueles que falam coisas indevidas a teu respeito. Falam coisas indevidas sobre a tua família. Muitos são aqueles que são os acusadores, que estão aí no nosso meio. Todos vocês, meus amigos, todos vocês e eu também, nós sabemos que em um momento ou outro das nossas vidas, também já aconteceram situações, assim como aconteceu na vida desta mulher, assim também aconteceu conosco. Mas aqui o Senhor Jesus Cristo, que conhece todas as coisas, aquela mulher, naquele momento, diante daqueles homens, parecia que não tinha mais jeito para a vida daquela mulher. Na lei de Moisés, de fato, estava determinado que as mulheres que fossem pegas no ato do adultério deveriam ser apedrejadas até a morte. E aqueles escribas e fariseus tinham um argumento para querer acusar aquela mulher e também para acusar o Filho de Deus, armando ali uma cilada também contra o Senhor Jesus, armando também uma armadilha contra o Filho de Deus. Mas o Filho de Deus, que conhece todas as coisas, que é onisciente, onipresente e onipotente, naquele momento ele disse para aqueles homens exatamente essas palavras: Aquele que entre vós não tiver pecado, que seja o primeiro que atire pedra contra ela. E todos aqueles homens acusados pela sua consciência saíram daquele lugar envergonhados, porque ali estava o advogado dos advogados, aquele que não perde uma causa, aquele que quando entra nessa causa, ele defende, ele advoga, e ele de fato obtém êxito, porque ele tem todo o poder sobre tudo e sobre todos. E o Senhor Jesus Cristo aqui, queridos, diante daquela situação, devolveu a vida àquela mulher, porque aquela mulher estava sentenciada pelos homens ao apedrejamento, à condenação à morte. E talvez também muitos que estejam ao alcance da minha voz, da voz do Senhor nesta noite, talvez também já receberam uma sentença da parte dos homens. Talvez muitos aí estão sentenciados por alguma facção criminosa.
Talvez alguns também estejam sentenciados por alguma enfermidade mortal, talvez por um câncer, por um diagnóstico que foi dado pelos médicos daqui da terra. Talvez alguns também estejam sentenciados por uma crise de depressão, de ansiedade, de algum problema mental, algum transtorno mental. Pessoas que estejam sofrendo com doenças na alma e não somente no corpo físico. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Assim como aquela mulher foi levada ao encontro do Senhor Jesus Cristo, e Ele advogou a sua causa, lhe devolveu a sua vida, e não permitiu que aquela mulher fosse apedrejada até a morte. Hoje também o Senhor Jesus Cristo, Ele veio ao teu encontro.